Bom dia. Bom dia, meus amores. Tudo bem? Deus abençoe o dia de vocês e a semana de vocês em nome de Jesus. Agora são 6 e pouco da manhã. Já vou levantar para cuidar dos meus cães, né? E para fazer minhas coisas. Mas antes, eu queria agradecer a todo mundo que tá chegando no meu perfil. Tô vendo que tem bastante gente entrando. Já estamos em 9.000 seguidores. 9.700 seguidores, quase 10.000 seguidores. Eu estou muito feliz. Perdão, que eu acabei de acordar mesmo. Eu nem sei como que tá a minha cara nesse vídeo, porque eu não enxergo direito de perto, sem óculos. Infelizmente. Mas isso vai durar pouco, porque a minha ideia, sim, é fazer uma cirurgia. Porque eu não quero ficar usando óculos, não. Deixa eu colocar. Ai, deixa eu limpar aqui, peraí. Tá bom. Então, gente, o que eu quero falar pra vocês? Muita gente me pergunta, porque eu posto muita coisa da minha irmã, né? E a pergunta é: por que sua irmã faleceu? O que aconteceu com ela? E tudo mais. Então, eu quero contar aqui um pouquinho da história da minha irmã, da Cris. A Cris, ela é um testemunho também de milagre. Ela é um testemunho de uma pessoa forte, de uma pessoa que mexeu muita coisa, sabe, de amor. Ela amava muito, muito, muito os meus pais. Muito mesmo, assim, a preocupação dela sempre foi os nossos pais. E a minha também. Eu sou apaixonada por eles. Mas enfim, a minha irmã, ela em meados aí de 2008, por aí, ela contraiu uma tuberculose. A gente não sabe como, porque, mas ela contraiu a doença e ela ficou muito debilitada. Aí, quando ela melhorou, né, ela chegou a ficar internada em hospital, assim, em sala reservada, sabe? Depois, quando foi passando o tempo, ela foi melhorando. Depois deu no outro pulmão. Gente, ela teve tuberculose 2 vezes. Porque, segundo o que o médico falou, o tratamento geralmente é de 6 meses com a medicação. Todo dia, os enfermeiros do posto, porque como é uma doença controlada pelo governo, então é o posto de saúde que trata, né, da sua região ali. Todos os dias eles iam lá na minha mãe, né, que é onde a minha irmã morava, e eles tinham que assistir ela engolir o comprimido, entendeu? Eles tinham que assistir ela engolir o comprimido. Então, foi assim por 6 meses. Depois ela melhorou, ficou bem, sabe? Sim, acho que por uns quase um ano. Só que o médico falou que era para ela ter continuado o tratamento pelo menos por mais um mês, para ter certeza que eliminou totalmente qualquer vestígio da tuberculose. Mas a queda de imunidade dela se manifestou novamente, só que atacou o outro pulmão. E aí foi assim, mais agressivo, né? Dessa vez foi mais agressivo e assim, o pulmão praticamente ficou todo comprometido, porque ela já tava assim, antes dela começar a ter mais sintomas, o pulmão já tava sofrendo com os... Porque a tuberculose, ela cria cavidades, né? Ela vai comendo o pulmão. Então, ela praticamente virou uma cratera, o pulmão dela. E com isso, né, a minha irmã, ela sofreu muito, 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 muito nessa segunda tuberculose dela. E aí, depois que ela fez todo o tratamento, quase um ano de tratamento, foi tudo muito devagar mesmo. Ela começou a fazer tratamento
para melhorar a respiração no HC, que é o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Ela começou a fazer os tratamentos lá, fisioterapia, toda semana ela tinha que ir para lá, sabe? E muita medicação, vitaminas. A minha irmã tava pesando 38 quilos. Quando ela operou, ela tava com 29. Só que depois da cirurgia, que ela foi se recuperando, ela chegou a engordar esses quilinhos, né? Foi pra 38, nós ficamos muito felizes, ela também. E então, assim, ela conseguiu vencer a tuberculose. Conseguiu vencer, graças a Deus. Só que o que aconteceu depois foi que ela ficou bem durante esses anos, né? Só que qualquer gripe, qualquer resfriado, qualquer coisa que caia a imunidade dela, ela passava muito mal, ela tinha que ficar no oxigênio. Então ela foi internada algumas vezes, ela teve que ser internada por conta de oxigênio até que o posto cedeu o oxigênio. Cedeu não, né? Foi bem difícil pegar o oxigênio do posto. Mas o posto, numa dessas internações, ela só podia ter alta se tivesse com oxigênio em casa. Ela ficou muito triste, ela falou, não quero ficar presa em oxigênio, não quero. Mas ela começou a sofrer muito, assim, de falta de ar, muita internação. Aí ela começou a soltar sangue, sabe? Começou a soltar sangue pela boca. Aí ela fazia exame, aí nos exames dava que ela tava com um negócio chamado bronquitasia, que também é um fungo que dá por conta das cavidades. Ela adquiriu a bronquitasia e numa dessas faltas de ar que ela teve, que ela começou a expelir o sangue, o médico optou por internar ela e de emergência e falou pro meu pai, olha, não vai ter jeito, vai ter que fazer a cirurgia, a gente vai abrir, vai tirar essa parte, né, que tá mais machucada, assim, não falou que ia tirar todo o pulmão, um lado do pulmão, falou que ia tirar só um pedaço. Então ela foi saber, achando que ela ia tirar só um pedaço do pulmão, né? Então foi feita uma cirurgia por trás, aqui não dava pra ver, aqui não tinha nada, por trás nas costas mesmo. E nessa cirurgia foi tirado um pulmão inteiro, porque na hora que ele abriu, ele viu que tinha uma parte do pulmão muito comprometida pelas cavidades e a outra parte pela bronquitasia. Então ele falou, ó, vamos tirar essa parte aqui e vai ficar o outro. Só que o outro também tinha cavidades e também tinha bronquitasia, porque ela teve 2 tuberculoses, né? Uma em cada pulmão. Só que o pulmão que ficou, ele tava assim, tomado pela bronquitasia. Então o médico falou, bom, a pessoa não pode viver sem pulmão, né? Vai ter que deixar esse pulmão aí e fazer aí um tratamento para melhorar a qualidade de vida, mas ela vai entrar no tratamento paliativo. Não tem o que fazer, né? Isso, gente, há 8 anos atrás, tá? Já. Há 8 anos atrás, a minha irmã passou por um processo de cirurgia para retirada de um pulmão e o outro ficou. E o outro tava bem comprometido. O médico deu 2 anos de vida para minha irmã. E eu vou terminar de contar isso no outro vídeo. Então, o médico deu 2 anos de vida para minha irmã. E porque além de tudo, ela também adquiriu uma hipertensão pulmonar. Se você ler aí no Google, aí uma pessoa com hipertensão pulmonar vive no máximo 2 anos. Então, o médico falou que ela iria falecer em até 2 anos, qualquer momento seria o momento. Eu fui psicólogo na casa dos meus pais, conversar com eles, já para preparar eles, porque a minha irmã não iria viver muito, né, segundo eles, e iria ficar presa no oxigênio. E era uma coisa que ela não queria, ela pedia muito para Deus, ela falava, Senhor, eu não quero ficar presa no oxigênio, não quero. E Deus é muito bom, gente, Deus é muito bom, Ele ouviu todas as orações da minha irmã, porque
A gente, quando tá doente, são as orações, os momentos que a gente faz orações mais sinceras, gente. Por isso que às vezes o crente fala assim, mas eu sofro, não sei o que, não sei o que lá, eu sou crente, eu sofro. Porque o crente realmente sofre, gente. Porque é a única maneira de você orar. Porque se você tá bem, você pode ver a gente do mundo vive uma vida mundana, não ora, entendeu? Não ora, não quer saber de Deus. E Deus quer que a gente se reconcilie com Ele. Foi por isso que nós estamos na Terra, para se reconciliar com Deus e ser salvo, né? O que é se reconciliar com Deus? Eu vou mudar essa parte rapidinho, tá bom? Se reconciliar com Deus é você aceitar Jesus como seu Salvador, porque Jesus, gente, morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele não morreu na cruz para quem tá lá em igreja rotando santidade ou em outras religiões. Ele morreu pro pecador, para as pessoas que realmente pecam, que somos nós, entendeu? Eu posso não ser uma pessoa que faz certas coisas, que, o exemplo, eu não me prostituo, essas coisas assim, que é uma coisa que a Bíblia condena. Porém, eu não sou homossexual também, que também é uma coisa que a Bíblia condena. Porém, eu tenho outros pecados. Então, todos somos pecadores. Independente do seu pecado, você é um pecador. Só pra você saber, tá bom? Você é pecador. Você mente, você faz coisas que Deus não gosta. Então, você é um pecador. Então, assim, Deus nos julga. Jesus, ele é nosso advogado. Ele não veio pra julgar, ele veio pra nos salvar. Vocês entenderam, gente, agora? A importância de Jesus na nossa vida? Então, quem não aceita Jesus como Salvador não tem um advogado perante o Pai Celestial, que é Deus. E que como você vai aprender com o passar do tempo quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Mas isso daí eu não vou explicar agora. É para um outro vídeo, talvez, se vocês quiserem. Mas eu tô falando da Cris, tá bom? Da minha irmã. Então vamos continuar falando dela. Ela tirou o pulmão, ficou com um, né, com o pulmão, e com oxigênio em casa, tudo, a princípio ela ficou usando oxigênio, né, realmente, só que, gente, Deus fez um milagre na vida da minha irmã, a minha irmã ficou bem, a saturação dela foi pra 97, 98, 96, assim, uma pessoa que tem um pulmão só, isso é um milagre, sabe? A nossa saturação é 100. Só que nunca tá 100, porque ela fica oscilando, né? Ela oscila igual a nossa pressão. Então, assim, ela ia para 98, 97, 96, e ela tinha hábito de ficar medindo a saturação dela, colocando aquele aparelhinho no dedo o tempo todo para ficar vendo a saturação. E ela ficou muito feliz, tanto que com o tempo ela parou de ficar medindo a saturação. E ela viu que realmente ela recebeu uma cura e ela ficou muito feliz. Então, acho que é sono. E nós também ficamos muito felizes. Ela arrumou um namorado, ela viajava com ele, sabe? Ela começou a ter uma rotina boa, normal, de uma pessoa saudável, só que não para trabalhar, né? Porque para trabalhar ela não podia ficar pegando condução cheia, essas coisas, porque podia entrar uma bactéria. Tanto que para todo lugar que ela ia de máscara. Inclusive na época da pandemia, ela não tirava máscara. Mesmo assim, ela pegou Covid, gente. Olha como que Deus é bom. Ela pegou o Covid, ela e minha mãe pegaram Covid sem sair de casa. Elas não estavam saindo de casa, mas foi os irmãos da igreja lá e alguém transmitiu o Covid para eles, tá? Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que, tipo assim, apesar dos sintomas que elas tiveram, as duas ficaram bem, tá bom? As duas ficaram bem, foi bem na época da pandemia. Bem na época da pandemia. Nós não íamos visitar meus pais, nenhum de nós, filhos, a gente só se via por videochamada, justamente para preservar a vida da minha irmã e dos meus pais que já são idosos, né? Na época eles já tinham, começando a entrar nos 70 anos, né? Então a gente tava preservando a vida deles. Mas umas pessoas sem responsabilidade com o próximo, que não tá nem aí, foi lá na casa dos meus pais, como meu pai, né, era pastor na época, ele não é mais, agora ele se aposentou.
Então, foram visitar eles e transmitiram a doença pra eles. Mas enfim, eles venceram isso, deu tudo certo, graças a Deus elas ficaram bem, minha mãe e minha irmã. Sofreram um pouco, mas ficaram bem. Então aí passou a época da pandemia, aí chegou vários outros natais, vários outros o ano novo, e nós todo ano achava que ia ser o último ano da Cris. Todo ano a gente achava, porque o médico já tinha desenganado ela, gente, há anos atrás. E a gente via que, por mais que ela estivesse bem, todo ano ela não estava melhor do que o anterior. Ela estava já começando a dar uma caída. Tipo, uma definhadinha, sabe? Digamos assim. Aí o namorado dela traiu ela. Agora eu posso contar porque ela faleceu. Traiu ela com uma mulher horrorosa. E minha irmã era muito bonita. Então ela ficou muito depressiva, sabe? Aí ela entrou numa depressão. E eu falava: por que que você vai arrumar namorado? Essas pragas só sabe dar raiva pras mulheres. Não tem que arrumar namorado nenhum. Fica sozinha, cuida da sua saúde, vai viajar, vai passear. Gasta seu dinheirinho, porque ela recebia o dinheiro do INSS. Eu falava pra ela, sabe, gasta seu dinheirinho, compra suas coisas, faz o que você quer, mas por favor, não fica arrumando namorado. Mas ela queria arrumar um namorado, ela queria casar, ela queria ter filhos. Filhos não, né? Filhos já tinha passado da idade, mas ela queria casar. Ela queria ter a casa dela, ela queria ter a família dela, ela tinha sonhos de ter uma família ainda, assim. Então, o que que aconteceu? Ela entrou numa depressão por conta desse namorado dela. Tanto que eu, eu sou meio bocuda, xinguei ele até. Xinguei, falei um monte de coisa. Xinguei ele até, falei, olha, nunca mais aparece na vida da minha irmã. Nunca mais aparece na vida da minha irmã. Esquece ela. Esquece ela, falei pra ele. Mas eu vou confessar que ele ajudou muito ela, viu? Porque só da companhia dele, estar com ela na pior época da fase da vida dela, ela melhorou muito, muito mesmo. Ela ficou muito bem. Mas, né, teve esse contratempo aí da traição, né? Então, eu vou voltar a falar, a continuar o vídeo no outro áudio, no outra, porque nesse aqui já vai dar o tempo, tá bom? Vou continuar no outro. Parte 3, parte final, tá bom? Vou resumir tudo aqui nesses 10 minutinhos aqui, ou menos. Então, gente, a minha irmã, ela parou de focar em namorado e começou a focar mais em Deus de novo. Ela já tava focada em Deus, mas ela começou a focar mais em Deus, sabe? Tanto pelo agradecimento, mas para Deus dar força para ela ter uma vida saudável, bem, feliz. Então, ela focou nisso, se apegou bastante com Deus. Só que ela já estava começando a definhar um pouco mais. O que é definhar? Ela estava indo pro hospital um pouco mais vezes, porque a saturação dela estava caindo mais. E às vezes tinha que ir pro hospital. E era o Hospital das Clínicas. Que lá que eles tinham todo o prontuário dela, então eles que cuidavam dela, né? E eles davam um negócio para broncodilatar, para ela respirar melhor, fazia fisioterapia em casa, tudo. E ela começou a se ver ficando muito no oxigênio. E era uma coisa que ela não queria. E ela pedia muito para Deus. Ela falava: Senhor, eu não quero ficar presa no oxigênio. Ela falava pra gente, não orem para mim melhorar mais, porque Deus já fez todo o milagre para mim. Orem para Deus me dar descanso ou me tirar do oxigênio, porque eu não quero ficar no oxigênio. E era o que ela falava. Eu quero descansar. Isso, gente, eu tô falando de 2024 pra cá, tá? Ou eu quero descansar, ou eu quero que Deus me cure de vez, assim. Tipo, eu quero sair do oxigênio, não quero ficar presa, porque a minha irmã era muito ativa. Ela gostava de passear, ela gostava de ir no shopping, gastar o dinheirinho dela, gostava de levar meus pais pra passear. Então, e ela não gostava. E aí ela começou a se ver com a saturação caindo para 70 e poucos, 78. Então, ela realmente, o problema era a saturação. Ela realmente pegou, assim,
a saturação caindo muito, ela viu que estava quase chegando a hora dela partir. Então ela começou a se preparar, não só espiritualmente, mas ela começou a preparar as coisinhas dela, começou a juntar dinheiro, guardar dinheiro. Ela guardou dinheiro pro velório dela, gente, pro sepultamento dela, para não dar trabalho pra gente. Porque os médicos falavam, quando eles iam na minha mãe, que ela tinha pouco tempo de vida. Os médicos olhavam o exame dela e falavam assim, nossa, como você tá viva? Eles queriam estudar ela, gente. Vocês não têm noção, eles olhavam o exame e toda vez que ela vinha de lá, ela vinha triste. Porque eles olhavam o exame dela e falavam, meu Deus, você não tosse? Você não... Como que você respira? Como que você tá aqui sem oxigênio? Tipo, era inacreditável pra eles a Birba tá viva. Entendeu? Era inacreditável pra eles a minha irmã tá viva. E ela estava bem, entendeu? Então, o que que o médico... Eles falavam isso pra ela e ela ficou muito triste, tanto que o meu irmão que contou isso pra gente, porque ele foi com ela em uma das consultas e o médico falou assim, por que que você não entra na fila de transplante de pulmão? Porque não tem mais o que fazer. Você não tem o que fazer. Qualquer hora você vai morrer. E ela falou assim pro médico, doutor, eu vivi todos esses anos com vocês falando que eu ia morrer, e eu tô viva. Ela falou, se chega a minha hora vai ser porque Deus quis. Eu não vou me passar por esse procedimento de transplante e de repente ser... Porque o transplante é uma vez só. Se o seu corpo rejeitar, você morre, né? É isso. Então ela falou, não vou passar por isso. E ela era magrinha, né? Ela era bem magrinha. Então ela falou, não vou passar e tá nas mãos de Deus, né? Chega a minha hora, Deus vai me levar. E assim foi, gente. Ela viveu com a fé dela, né? Que se dependesse dos médicos, ela já tinha morrido há 8 anos atrás, né? E ela fez o que ela quis, comprou as coisinhas dela, comeu o que ela tinha vontade de comer, sabe? Continuou fazendo o tratamento que eles falam, que é para amenizar o sofrimento da pessoa, né? A dor, essas coisas, qualquer sofrimento. Meus pais também passavam com psicólogo, tudo, eles iam na casa dos meus pais. Então, assim, eles foram bem assistidos pelo SUS, bem acompanhados mesmo, a minha irmã. Foi bem acompanhada e ela tinha convênio no começo, antes dela ficar doente, ela tinha convênio. Mas aí até se desfez do convênio, porque tava gastando um dinheiro que ela não tava usando, que o tratamento dela tinha que ser pelo SUS mesmo, até porque ela tava recebendo INSS, tudo. E ela tinha que passar por perícia de tempo em tempo, e era tudo pelo SUS, então foi tudo pelo SUS. Só quando precisava fazer um exame ou outro, fora de época, que a gente queria saber como que ela tava, a gente pagava a parte, né? Mas a princípio era tudo pelo SUS mesmo, né? Então aí assim foi. Quando a minha irmã começou a ficar piorzinha, assim, foi definhando, a gente começou a meio que se preparar, sabe? No Natal de 2025 para 2024 para 2025, ela falou no microfone, né? Ela falou no microfone, gente, olha, todo ano os médicos me desenganam, mas eu tô aqui, só que eu acho que esse ano eu vou. Ela falou, infelizmente a gente não tem esse vídeo, gente. Ninguém filmou. Ninguém filmou. Eu falei, gente, ninguém filmou. Como assim? Eu lembro de ter visto meu irmão com o celular na mão, mas ele não sei, perdeu, não sei, ou não quer mostrar, não sei. Eu sei que tem esse vídeo dela falando. E a gente até fez assim, porque ela tava viva e há anos e os médicos desenganavam, mas ela tava viva. E ela deu presente pra todo mundo, gente. Ela deu presente, me deu uma bolsa linda. Deu pra minha filha, deu pra minha mãe, deu pra minha irmã, só pras mulheres. Deu presente pra todas nós. Nós ficamos muito felizes, assim. Ela tava bem nesse dia também. Então, só que aí chegou, em 2025, chegou a Páscoa.
Aí é porque eu tô gravando até esse vídeo, porque nós estamos próximo da Páscoa e eu não quero saber de comemorar a Páscoa. Até porque a Páscoa tem significado cristão para algumas religiões, no caso católica. E eu não sou católica, eu sou evangélica. Então a gente segue o calendário cristão por obrigação, né? Mas os feriados a gente não reclama, né? Vocês veem, né? Os feriados católicos a gente não reclama. Mas enfim, a gente segue o calendário católico, na realidade. E então, e teve a Páscoa, chegou a Páscoa. Só que na época da Páscoa, no feriado de Páscoa, também tinha o aniversário da minha sobrinha, que ela fez aniversário na mesma semana. E nós acabamos comemorando, comprei um bolo de chocolate da Sodier, um bolo maravilhoso. E todos eles vieram para minha casa, né? E nesse dia a minha mãe teve uma queda, ela caiu. Quando a minha mãe caiu, ela machucou o braço, o ombro, que deslocou o ombro dela. Minha mãe tem 70 e tinha 74 anos, eu acho. E deslocou o braço dela e ela ficou muito machucada, assim, ficou roxo, ficou bem feio o braço da minha mãe. E quando a minha mãe caiu, a minha irmã desmaiou. Ela viu minha mãe caindo e ela desmaiou, porque a saturação dela caiu. E desde então, desde esse dia da Páscoa, foi abril, né? A minha irmã foi piorando. Tipo assim, eu até fico às vezes me culpando um pouco, mas eu sei que não tive culpa nenhuma, foi uma fatalidade, mas definhou mais ela, sabe? O desmaio, ela bateu a cabeça, mas não se machucou. Quem se machucou mesmo foi a minha mãe, né? E então ela, tipo assim, ela tomou um susto muito grande e não podia isso acontecer. Aí eles foram embora, meu pai levou minha mãe pro hospital, levou ela para casa, porque ela acordou depois, ela tava bem, a saturação baixa, mas ela foi pro oxigênio, que ficava em casa. E vai ter a parte 4. Vou pra parte 4, peraí. Então, e aí meu pai, ele foi e levou a minha mãe pro hospital, né? Porque assim, como a gente tava em festa, todo mundo tinha bebido, né? Todo mundo tinha bebido cerveja, essas coisas assim, então não podia dirigir, né? Então o único que não tinha bebido era meu pai. E então meu pai que levou a minha mãe pro hospital e deu tudo certo, sabe? Eles cuidaram bem dela, deixou o bracinho dela imobilizado. Minha mãe hoje tá bem, tá? Só pra vocês saberem, porque a história não é da minha mãe, é da minha irmã. Só que depois disso a minha irmã foi ficando, vendo a minha mãe daquele jeito, com o braço quebrado e roxo, gente. Ela me mandava, eu tenho áudios dela falando, eu tô preocupada com o braço da mãe. Cris, fique em paz, fique em paz. Eu levava minha mãe no médico toda vez. Eu levava minha mãe para olhar aquele braço e o médico falava, passa pomada, que vai tirar o roxo, aí passava pomada. Aridroid, eu esqueci o nome da pomada. Mas é uma pomada muito boa pra hematomas. E isso era só um hematoma, que ela ia ficar bem e tudo mais, mas ela sofreu muito com a queda da minha mãe. Por isso que eu falei no começo dos vídeos que ela era apaixonada pelos meus pais. Tipo assim, todos nós somos muito apaixonados uns pelos outros, mas ela era muito apaixonada assim, tipo, loucamente apaixonada pelos meus pais, pela minha mãe principalmente. Pelo meu pai também. Nossa, muito demais. Mas a minha mãe, né? Mãe, né, gente? Então, por conta disso, ela foi debilitando, gente. Ela foi debilitando mais, assim. Ela já tava numa fase meio que já debilitando, porque a saturação dela não tava se mantendo nem no 80. Tava ficando assim 78, 79. Quando chegava no 83, ela ficava feliz, aí caía de novo. Então não tava estabilizando, ela tava ficando no oxigênio, ela não queria. Ela falava pra gente, eu não quero ficar no oxigênio. Não parem de orar por mim em relação a isso, porque quanto mais vocês oram pra Deus me dar vida, eu vou ficar presa no oxigênio, porque eu não tenho o que fazer. O médico já falou, ou é um milagre, ou eu vou realmente morrer. Entendeu? Ela falava, eu vou falecer. Minha irmã sabia que ela ia morrer. Tanto que ela fez uma carta de despedida pra minha mãe. Mas falando de todos nós na carta, ela fez. Mas ela se despediu dos meus pais, assim.
deixou número de cartão, sabe? Deixou de um jeito, de uma maneira assim que desse para eles poderem retirar o dinheiro realmente. Tinha 7.000 reais na conta dela, que deu para pagar. Até então a gente não sabia que tinha esse dinheiro no dia, né? Mas a gente pagou os 4.000 reais, porque pra morrer também, pelo amor de Deus, né? Tá tudo muito caro. Então foi 4.000 reais tudo que a gente gastou de preparação do corpo e tudo mais, né? Então, ela deixou tudo certinho, ela sabia que ela ia. Mas só que antes da minha irmã ir, gente, aconteceu uma coisa, tá? A minha irmã foi internada no Hospital das Clínicas, porque o pulmão dela encheu de água, né? Eles falaram que o pulmão dela tava cheio de água e não tinha mais o que fazer, mandaram ela pra casa, pra morrer, na realidade, porque ela tava já em tratamento paliativo. E eles não iam deixar ela lá pra pegar uma infecção hospitalar ou qualquer outra coisa, eles simplesmente mandaram ela pra casa. Isso foi numa quinta-feira. Ela ficou em casa. Aí, né, nesse dia que ela voltou pra casa, meu pai e meu irmão fizeram uma oração por ela. Uma oração bem forte, sabe? Uma oração, né? Que nós somos, como eu disse, evangélicos. Então, tipo, fez uma oração forte. E o Senhor falou nessa oração que a minha irmã queria levar ela em 3 dias. Porém, tinha uma batalha espiritual pela alma dela. O inimigo tava. Por isso que Jesus é nosso advogado, gente. Ele é o nosso advogado. Se não fosse Jesus, entendeu? A graça dele, talvez a minha irmã nem teria sido salva. Sabe por quê? Porque ela queria morrer, ela queria se matar. Então, ela deixou para uma vizinha, tá? Escrito, inclusive, que ela já tinha tudo preparado, ela queria morrer, ela queria se matar, entendeu? E só Deus sabia. Então Deus falou: em 3 dias eu vou levar ela. Falou pro meu irmão. E porque ela já tinha na cabeça dela que ela ia tirar a própria vida, que ela já tinha sofrido tudo o que ela sofreu, e não tinha mais por que ela viver, e ela ia tirar a própria vida. Só que, assim, gente, cada um sabe de si, só Deus pra julgar quem faz, quem comete o suicídio, tá bom? Só Deus, eu não sei, não sou Deus pra julgar cada um, né? Porque cada um é de acordo com com as suas obras aí da terra. Eu só sei disso, que Jesus falou, que Deus falou. Jesus falou que em 3 dias ele iria levar ela. E assim foi, gente. E na segunda-feira à noite, não, na segunda-feira à noite a minha irmã passou muito, de domingo para segunda a minha irmã passou mal, assim, saturação baixa, ela já não tava nem abrindo os olhos direito. Tem até vídeo tentando chamar ela por chamada de vídeo. E ela não respondia, assim, ela só abria o olho, dava uma risadinha. Tava indo mesmo, né? E deu pra gente se despedir dela, inclusive. E nós cremos na oração, no poder da oração, que realmente Deus falou que ia levar. E a gente creu que realmente Deus ia levar ela. E quando foi na segunda-feira, de manhã, ela olhou pro meu pai, ela já não tava falando quase, ela olhou pro meu pai e falou: pai, eu tô morrendo. E ele falou pra ela: filha, você quer ir pro HC ou você quer ir pro Hospital Tiradentes, que é onde a gente mora? Ela falou: pro Tiradentes. Tipo assim, que é o mais perto, né? Pra não morrer em casa. E a gente tem vídeos dela saindo de casa com o SAMU, chamou o SAMU, porque ela não ia conseguir descer a escada, não tava andando. Então ela simplesmente tava indo mesmo, sabe? Tava com aquele olhar de jardas que o povo fala, que em volta fica tudo branco e a pálpebra fica a pálpebra não, essa bolinha preta que eu esqueci o nome, a íris do olho, a pupila, né, que eles falam, dilatada, tava desse tamanho, gente. Eu fiz chamada de vídeo com ela na hora que ela tava saindo. Vocês não têm noção como que tava o olho dela. A boca dela que assim, ó, toda roxa, tipo preta, assim, aqui assim, ó. E tava bem, ela tava indo mesmo, a gente sabia, né? A gente sabia que ela tava indo. Então, aquele dia ela foi pro hospital
E quando foi naquela madrugada, ligaram pro meu pai chamando ele lá, 4 horas da manhã. Só que quem foi o meu marido e minha filha. E realmente ela tinha falecido, eles foram reconhecer o corpo, né? Tinha que reconhecer o corpo, meu marido foi reconhecer o corpo. E realmente era ela. Meu marido falou que na hora que viu ela, falou: ah, Cris, você conseguiu, né? Você falou tanto que era pra gente deixar você ir, você foi. Mas a gente crê que, gente, que foi uma vitória. Sabe que Deus deu vida pra ela até o último minuto, Deus cuidou dela. Deus deixou ela paralisada na cama antes de morrer, porque senão ela iria fazer uma besteira que já estava na cabeça dela, que ela não queria ficar daquele jeito. Então, Deus tirou os movimentos das pernas dela, do corpo dela, e ela foi indo aos pouquinhos, aos pouquinhos. E o médico falou que ela teve uma parada cardíaca, eles ressuscitaram ela. No protocolo dela, eles nem iam ressuscitar ela, tá? Eles não podiam ressuscitar ela, porque ela já tinha no protocolo que ela iria morrer, mas eles fizeram. Aí ela voltou, só que aí ela teve uma outra parada cardíaca, e aí ela não voltou mais. Ela teve 2, né? Aí ela não voltou mais. Então foi assim que foi a morte da minha irmã, entendeu? Foi uma morte... Ela viveu bem nesse tempo, mas ela sofreu muito ao mesmo tempo também. Porque imagina você viver 8 anos achando que vai morrer a qualquer momento, né? Não é fácil. Mas a história foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dá de ouvir a história, né? É triste, mas é isso. Eu ainda sou de nós. Ela morreu em 3 de junho de 2025. Então nós estamos em luto ainda. Não faz nenhum ano que eu perdi a minha mana. É isso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Oh, eu ando com ela aqui, ó. Te amo, Cris.